Ok, irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor agora. Abra sua Bíblia para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, é onde nós estamos neste momento. Retornamos no domingo passado, depois de um período de férias, e já retomamos também, o texto bíblico. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Versículos de número 17 até o 20 nos diz o seguinte: Irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentíamos. Queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Já oramos, O Denival já orou. Nós podemos apenas relembrar um pouquinho. No domingo passado olhamos já para esse texto e foi destacado o amor de Paulo pelo encontro, por rever, por se reunir, por congregar com os irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses, o amor sincero do apóstolo. Eu disse no domingo passado que o amor de Paulo pelos tessalonicenses, o amor seu pelo grupo, meu amor por vocês, o amor nosso pelo próximo, ele é um reflexo do nosso amor para com Deus. O ser humano, ele naturalmente, ele é egoísta, orgulhoso. Quando naturalmente nós queremos estar reunidos, queremos porque algo de proveitoso a nós irá acontecer. Isso é natural do homem, natural. Isso é o óbvio. Se nada nos interessa, se não vou receber de volta aquilo que julgo ser importante, eu não faço questão alguma de estar. Se o importante para mim é o estar recolhido no meu cantinho, então sou uma pessoa totalmente contrária a qualquer contato. Isso é o mínimo possível. Mas quando nós vemos a realidade do ter sido alcançados por Cristo Jesus, ter perdoado os nossos pecados, apagado os nossos pecados, escrito o nosso nome no livro da vida, nós somos, pelo próprio Espírito Santo, inseridos no corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. E é natural agora, com esse novo nascimento, essa nova criatura, é natural que exista. Não estou dizendo que sempre existirá na mais alta medida, mas é natural que exista alegria, desejo por estar juntos, por estar na presença de Deus. E estar na presença de Deus nos nossos dias é estar ligado ao corpo que Cristo formou e comprou. Então o apóstolo Paulo é alguém que, passando por Tessalônica, planta uma igreja. Pessoas creem em Cristo, recebem perdão, recebem a salvação, e ele não pode mais estar ali. Vimos na semana passada, ele foi expulso da cidade. Ele está em Atenas nesse momento, desejoso por ver, por rever, por estar com os irmãos. Mas o que quero frisar a partir desse momento é que Paulo, ele diz: não foi possível, não consegui.
E nós precisamos entender que algumas vezes o não ser possível, eu não vou me arriscar a dizer qual a maior probabilidade, talvez essa que vou dizer seja a maior causa de o não ser possível, sendo nós mesmos a causa. Porque não quero, porque não estou bem, porque estou mal, porque simplesmente não estou afim, porque, e vimos isso no domingo passado. Na grande maioria das vezes, provavelmente sim. Essa é a causa. Não a causa de Paulo. Não o que ele diz aqui, pelo contrário. Ele diz, irmãos, separados por um breve tempo, embora nunca tenha deixado vocês, eu tenho me esforçado para revê-los. E a ideia aqui é de que Paulo fez uma ação determinada para estar presente. Paulo não apenas teve um desejo, né? Olha, quem sabe, né? Se der certo, vai ser uma bênção. Não vai dar. Não vai dar. Pode ser que dê, mas provavelmente não dará. O Rony tem me cobrado, parou de cobrar agora, né? Porque nunca dá certo, né, Rony? Pastor, nunca vai lá em casa tomar um café? Nunca vai lá em casa tomar um café? Aí sempre quando estou deixando ele lá, esses dias trabalhando junto, vamos entrar, pastor, para tomar um café? Ou hoje não vai dar. Hoje não vai, na próxima, né? Nunca chegou ainda essa próxima, né? Vai chegar, viu, Rony? Mas esses dias, terça-feira nós estivemos no seminário. Então foi eu, Rony, Clinton e o pastor José. Roberto Carlos foi do trabalho, né? Nos encontramos lá. E eu fui lembrado, né, na terça-feira de manhã, que eu tinha uma reunião, para participar de uma reunião lá no seminário às 16h, lá no Jabaquara, com outros pastores. Então mudou tudo, porque a gente tinha pensado em sair daqui umas 5 horas. 5 horas dá tempo? Dá tempo, é contra fluxo, né? Tá tranquilo, tá bom. Só que para estar às 16 horas lá, a gente teria que sair às 14 daqui. Aí mandei mensagem, né, para o Clinton primeiro, né? Clinton, olha só, eu tenho que sair às 14. Eu falei, é bem provável que o Clinton não vá mais. Por quê? Por causa do contexto dele. Não é um contexto assim que sai com facilidade, né? Aí eu penso, pode ser também que ele vá às 5 horas, a gente se encontra lá. Mas as palavras do Clinton. Deixa eu achar aqui que eu escrevi, viu, Clinton? Pastor, eu vou de qualquer jeito. Ele falou assim, já combinei com a Giovana. Eu vou. Que hora que você passa aqui para me buscar? Deu 1h45, ele já começou. Cadê você? Então assim, estava determinado. Aí, deu uma tempestade no meio do caminho. Se o carro tivesse quebrado, a gente ia chegar lá? Chegava. A gente ia encostar o carro, a gente ia pegar um trem, a gente ia. Aí o Rony junto. Tomou chuva. Eu tomei uma chuva só para colocar a cadeirinha que estava no banco de trás, no porta-malas, na casa do Rony. Ele me arruma problemas também. Aquilo me gerou uma enxaqueca, que eu estava quente, molhei, e o ar-condicionado do carro ligado, depois me custou tão caro. Mas, irmãos, nós estávamos determinados a ir para o seminário. No que diz respeito a nós, nada impediria. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Irmãos, eu tenho desejado, eu tenho me esforçado para estar com vocês. Só que o impedimento que muitas vezes acaba sendo nós mesmos, nem sempre é apenas nós mesmos. O que o apóstolo Paulo revela aqui para nós é que a condição do porquê ele não havia retornado para rever os irmãos, ele diz, Satanás impediu a minha ida, não uma, mas 2 vezes. E nós precisamos entender que nós temos um inimigo. Nós temos um rival.
Nós temos um inimigo que luta para impedir que estejamos na vontade de Deus, servindo ao Senhor, nos alegrando uns com os outros. Esse momento é momento de comunhão, é momento de alegria, é momento de edificação, mas existe alguém que não fica contente: Satanás. E aqui a palavra, eu já disse um pouquinho no domingo passado, mas a palavra impedir, Satanás impediu o caminho. Literalmente, o significado dessa palavra é quebrar a rua para que ninguém passe. Satanás é aquele que coloca obstáculo, é aquele que tenta lançar qualquer coisa no caminho para bloquear o avanço espiritual do cristão. Esse é o papel fundamental de Satanás: atrapalhar você, me atrapalhar. Ele sabe que se puder colocar barreiras à nossa frente, então nós vamos estar mais propensos a ficar desanimados, a ficar abatidos, a desistir. Isso é fato. Quem tem uma tendência natural, preste atenção, quem aqui tem uma tendência natural de que quando as coisas se intensificam, você se aproxima mais, você se envolve mais, você está mais presente, você está mais envolvido? É natural isso para alguém aqui? Natural, eu estou falando. Parece que não. Parece que o oposto é mais natural. Quando as coisas ficam difíceis, quando os problemas chegam, quando a luta nos cerca, o que a gente faz? A gente se retrai, a gente se encolhe, a gente se afasta. Não é isso que naturalmente acontece, a tendência natural? E é exatamente o que não deveria acontecer. E Satanás trabalha exatamente nessa direção, de nos atrapalhar para estarmos juntos, para estar próximos da palavra. Porque mais distantes de Deus, mais enfraquecidos, mais fácil nós cairemos. E o que nós podemos entender sobre a ação de Satanás? Hoje nós olhamos para o nosso cenário, existe um grupo que subestima Satanás, né? Faz deboche, muitos brincam com demônios, fazendo entrevistas. O que é que você queria fazer com a vida dele? E quem é você? Qual o seu nome? De onde você vem? Fica nesse fantoche todo, subestimando, brincando. Manda embora, depois manda voltar, e uma série de coisas. Satanás ama esse tipo de coisa. E o que muitas vezes nós podemos ver? Não apenas um grupo que vai subestimar, vai desprezar, vai fazer chacota, vai desdenhar de Satanás. Existem aqueles que superestimam, que tem medo, que não pode nem falar no nome. Não chama essa palavra, não, que essa palavra atrai coisa ruim, isola, né? Vive no medo, vive numa neura, vive num... Por quê? Superestima. Tem medo de tudo. Tem medo do escuro, tem medo de não sei o quê, tem medo... Por quê? Né? Medo de atrair coisas malignas. Tem quem pensa que Satanás está preso nesse momento, teologicamente olhando. Mas o que a Bíblia vai falar sobre Satanás, sobre a ação de Satanás, sobre a pessoa de Satanás? O que a Bíblia diz? Tá? Vou citar algumas referências aqui. A Bíblia vai falar que Satanás é o acusador, é o adversário de Deus. Satanás é adversário. Olha só Apocalipse 12, do 7 ao 11, Gabriel. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha. E ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos.
Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite acusa diante de nosso Deus. João está tendo revelações sobre o futuro, sobre aquilo que acontecerá. E João vai descrever Satanás como sendo aquele acusador, o grande opositor. Satanás, ele é aquele que é chamado de o tentador. Mateus capítulo 4, versículo 3, né? O capítulo 4 como um todo é sobre a tentação de Jesus, e o versículo 3 diz: o tentador veio e lhe disse, e aí vai começar, tá, a tentar Jesus. Olha, se você é o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Se você é o Filho de Deus, pule daqui para cima, porque na palavra está escrito que nenhum dos seus ossos se quebrará. Satanás é o tentador, ele nos tenta, e a tentação tem uma finalidade, a tentação tem um objetivo: nos fazer cair, nos fazer pecar, nos fazer desapontar Deus. A Bíblia fala de Satanás e o chama de homicida, de mentiroso. João 8, 44, vai nos dizer o seguinte, olha só: pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Jesus está falando dos perversos, dos homens perversos, que achavam ser alguma coisa e não eram nada. Ele diz sobre Satanás: ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Satanás na Bíblia é comparado a um leão que ruge em derredor dos santos, procurando uma oportunidade para devorar, para tragar. Olha só, 1 Pedro 5,8. Olha como Pedro vai descrever Satanás: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo. Quem que é o grande inimigo? Pedro diz: o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Olha o que a Bíblia vem falando sobre Satanás, a atuação de Satanás. Satanás é feroz, Satanás é sagaz, astuto, inteligente. É como que um anjo de luz, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 11, 13 ao 15, quando Paulo está falando sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos, ele diz: esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo, ele diz, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Percebeu aqui o que Paulo vai dizer sobre a inteligência, a sagacidade de Satanás? Aquela ideia de Hollywood, de um ser, né, chifrudo, com um rabo com tridente, que tem, né, olhos de fogo, essas coisas, isso aí é Hollywood que desenhou. Paulo vai dizer que a sagacidade para o engano de Satanás, ela se apresenta de uma forma muito bela, de uma forma muito astuta. Ele diz: é como um anjo de luz. A Bíblia vai chamar, falando da sagacidade de Satanás, de serpente. Lá em Gênesis, Moisés escreve falando da serpente, né, que tentou Adão e Eva no jardim. Ele também é chamado de o Deus desse século. Satanás é chamado, e o nome, né, original de Satanás era Lúcifer, anjo de luz, um querubim.
extremamente poderoso, mas criatura de Deus. Satanás não é todo poderoso, apenas Deus é Deus, apenas Deus tem todo o poder, apenas Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Satanás sabe de muita coisa, mas Satanás não sabe de todas as coisas. Satanás não sabe do amanhã. Satanás não tem o poder de estar mais do que em um lugar de uma vez, porque ele não é onipresente. Onipresente é apenas Deus. Ele não é onipotente, onisciente, ele não é eterno, ele é criado. Somente Deus possui esses atributos, mas Satanás é astuto e atuante. E juntamente com esse príncipe das trevas, o Deus deste século, aquele que Paulo vai dizer que cegou o entendimento das pessoas, para que vendo não veem, para que ouvindo não ouçam, vamos dizer assim, ele tem a seu serviço uma legião, uma multidão de anjos caídos, de demônios, que atuam, e que são e estão ativos no mundo. E o pecado e a podridão do mundo de trevas é o que é exatamente por causa do quê? Da presença maligna, das hostes espirituais da maldade. Essa é a verdade. Então é isso que a Bíblia vai dizer. Satanás, na parábola do semeador, é aquele que Jesus diz que foi lançada a semente, mas ele arrebata a semente, a palavra. Lembra dessa parábola? O semeador saiu a semear. O que é a semente lançada? O evangelho sendo anunciado. Essa é a boa semente. E o solo onde cada semente cai, Jesus vai dizer, que são os corações das pessoas que recebem a palavra. E tem pessoas cujos corações endurecidos assemelham-se a um chão à beira do caminho, à beira do carreador, à beira da estrada, um chão pisado, um chão compactado, dificilmente nasce alguma coisa ali. E aí Jesus está contando essa parábola e diz que as aves do céu comeu aquela semente, levou para longe aquela semente. E aí mais para frente um pouquinho, o próprio Jesus vai dizer que essa ave, representada na ilustração, ele diz, é Satanás, que arrebata a semente do coração das pessoas. Então, irmãos, deixe-me fazer uma aplicação aqui. Tudo que atrapalha a mensagem da palavra do Senhor, todo impedimento para que a mensagem seja clara, para que a mensagem seja ouvida e recebida, é a ação de Satanás. Por isso que nós, crentes, nós precisamos sim ter todo o cuidado, para que no nosso período de adoração, para que no nosso período, principalmente o nosso período de abertura e explicação da palavra do Senhor, não tenhamos ruídos e atrapalhos. Porque às vezes nós somos descuidados, às vezes nós deixamos passar, e distraímos, proporcionando nós mesmos distração para com a palavra de Deus. Então precisamos de ordem, precisamos de decência, precisamos de quietude, precisamos estar atentos, porque a pregação da palavra do Senhor é o próprio Deus falando aos nossos corações. E Satanás, ele também atua, atrapalhando a mensagem da palavra de Deus. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que Satanás, ele é tão sagaz e astuto e inteligente, que em muitos lugares onde a palavra é aberta, e é feita uma bagunça tão grande com a palavra do Senhor, onde não se é possível perceber um evangelho sendo pregado. O convite ao pecador se arrepender e crer em Jesus, mas usam a palavra para que você enriqueça, para que você receba a cura, para que os seus sonhos sejam realizados, proporcionando toda a distração da palavra do Senhor. Satanás está atuando, Satanás está operando.
com astúcia, com inteligência, com sagacidade, proporcionando contato tão próximo, mas tão longe com as coisas de Deus. Então, como igreja, nós precisamos estar totalmente atentos para nós mesmos não proporcionar as distrações em relação à palavra de Deus. Então, o que o Roberto falou no começo do culto, bacana. Ó, o seu celular, bote ele no silencioso aí. Interessante, necessário. Eu sei que está quente. Eu sei que, hoje é, até meia-noite é hoje, né? Meu aniversário, olha aí, né? E aí hoje é dia de comer fora, né? Aniversário, tá. E aí fui num restaurante, uma carne, sal, tal. Então hoje eu estou com mais sede, né? Mas, irmão, se nós não cuidarmos, um dia quente, a gente sai 3, 4 vezes na hora do culto, na mensagem. Peraí, não é possível. Eu preciso ter uma ação intencional de me preparar antes do culto, a hora que eu chegar. Havendo necessidade, vá. Não estou aqui levantando uma bandeira de que não pode se mexer no culto. Não, de forma alguma. Mas é impressionante como nós nos acostumamos com a desordem também. E não pode. Não pode acontecer isso. É uma batalha espiritual. Há uma realidade celestial presente da palavra de Deus que pode trazer salvação, edificação e transformação sendo anunciada. E isso não é algo que deixa o inimigo contente. Pelo contrário. Pelo contrário. E o que Paulo está dizendo aqui para nós é que o motivo da ida dele não ter sido uma realidade é porque o próprio Satanás havia impedido, havia quebrado a rua, esse é o sentido, tornado impossível, mesmo diante de esforço determinado de Paulo, o estar presente, louvando e edificando a vida daqueles irmãos, louvando a Deus e edificando aqueles irmãos. Então nós precisamos olhar para a Bíblia e entender o que ela diz sobre Satanás. Não é um ser todo-poderoso de forma alguma, não é um ser insignificante de forma alguma. Quando nós olhamos para a história de Jó, lembra? Nós vemos, o autor vai dizer, no dia em que os filhos de Deus vinham prestar contas a Deus, veio também Satanás. Satanás presta contas a Deus. Mas o que o texto nos diz, quando após Deus dar a Satanás a liberdade para agir na vida de Jó, Satanás fez chover fogo do céu. Satanás fez vento forte derrubar uma casa sobre os 10 filhos de Jó. Satanás o acometeu de lepra. Daniel, no capítulo 10, quando tem diante de batalha espiritual orando a Deus, é designado a resposta do Senhor a Daniel, mas ela só chega 21 dias depois, quando o arcanjo Miguel tem que chegar e repreender Satanás, que estava bloqueando o caminho. Satanás é poderoso, Satanás é atuante, e nós precisamos entender o que a Bíblia diz. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu não estive aí, porque Satanás me impediu. Nós não temos informação sobre como Satanás impediu Paulo. Eu penso que não foi a própria presença de Satanás tentando destruir Paulo, mas a influência de Satanás sobre pessoas ruins, sobre pessoas perversas que fazem o mal, sobre pessoas que atrapalham, sobre condições e realidades que é contrária à verdade, que é inimiga da paz. Satanás atua influenciando homens e mulheres para que o mal cada vez aumente, para que a mentira cada vez reine.
Essa é a ação de Satanás por trás de tudo isso. Não é a vontade de Deus. É a condição da presença do pecado e a ação de Satanás. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos, na verdade, em uma batalha espiritual. Nós estamos envolvidos. Talvez você diga, pastor, eu não quero estar em batalha espiritual nenhuma. Então só tem um jeito. Sabia? Só tem um jeito de não estar envolvido numa batalha espiritual. É pertencer a Satanás logo. Esse é o único jeito. Porque quem pertence a Satanás, a Bíblia diz que já está morto nos seus delitos e pecados. Mas quem recebe a vida que Jesus dá, é chamado das trevas para a luz. É arrancado do reino das trevas e é plantado no reino do seu Filho amado, que é Jesus Cristo. E na condição de servos de Deus, de filhos de Deus, vivendo em um mundo de trevas, nós estamos inevitavelmente inseridos em um contexto de guerra espiritual. Quer ver só? Olha só, Efésios capítulo 6, Gabriel, versículo 7. Efésios 6:10. Pronto. Uma palavra final, o apóstolo Paulo diz. Está terminando a sua carta. Ele diz: irmãos, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Ele diz, pois nós não lutamos contra inimigo de carne e sangue. Seu inimigo não é outra pessoa. Nosso inimigo não é o governo. Nosso inimigo não é pessoas e governantes do outro lado do oceano. Ele diz, não, nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, não. Nós lutamos, e a nossa luta, nossa guerra, é contra os governantes e autoridades do mundo invisível. Contra grandes poderes neste mundo de trevas. E contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, já que a nossa luta é espiritual, é contra o grande inimigo, o príncipe das trevas, é contra as potestades no mundo celestial, já que, portanto, olha só, como que nós vamos guerrear essa guerra? Vistam toda a armadura de Deus. A gente não guerreia fazendo barricada e queimando pneu, não, trancando rua, não, avenida e rodovia, não. Não é assim que o cristão guerreia. Vamos protestar, vamos quebrar, vamos... Não é assim que crente guerreia. Crente guerreia vestido a armadura de Deus. Para quê? Para poder resistir ao inimigo no tempo do mal, no dia da batalha, no dia em que a ação de Satanás atingir diretamente você, te impedindo de crescer. Paulo estava enfrentando o dia da batalha aqui, em Atenas, querendo voltar para Tessalônica e sendo impedido por Satanás. Esse é um dia de batalha na vida de Paulo. O que era preciso? Estar vestido com a armadura de Deus. Então, vestido com a armadura de Deus, guerreando essa guerra, depois da batalha, vocês continuarão firmes e de pé. De pé e firmes. Qual que seria a chance, a probabilidade de um soldado em batalha, soldado mesmo, pense na época do Império Romano, toda aquela armadura do Império Romano, e é o que o apóstolo Paulo vai fazer menção agora no seu ensinamento, fazer uma analogia da armadura do soldado romano, capacete, colete, bota, espada, escudo, né?
Mas como que seria em campo de batalha alguém sem a armadura? Como que seria? Sem chance de sobrevivência. Alvo fácil. Presa fácil para o inimigo. Seria morto certamente. E o que é preciso acontecer para um soldado enfrentar o inimigo? Estar preparado. Quando e como? Hoje. Hoje é o dia da batalha. Hoje é o dia da batalha, não é amanhã. O estar preparado é hoje. A necessidade de estar vestido com armadura é hoje, para quando o tempo mal chegar. E o que é que nós vemos? Nós podemos ver e perceber que a nossa necessidade é estar vestidos com a armadura de Deus, entendendo que precisamos depender de Deus para viver a vida cristã. Vida cristã não é piloto automático. Piloto automático, nós não vamos estar na direção de estar preparados para a guerra. Piloto automático, a gente não quer nem estar envolvido em uma guerra. Piloto automático, nós queremos estar, estaremos inevitavelmente relaxados, desapercebidos, sequer notando e percebendo a presença de um ser que quer atrapalhar o nosso crescimento e avanço espiritual. Mas o que nós notamos e vemos é que, embora, vamos olhar para o texto agora, Satanás tenha impedido o apóstolo Paulo, é interessante observar que essa realidade não fez com que Paulo desanimasse ou desistisse. Pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele ficou mais determinado em ver e rever os irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque o nosso Deus é o Senhor soberano sobre todas as coisas. E é extremamente louvável saber que até mesmo as investidas e os bloqueios de Satanás, Deus pode usar para nos encorajar mais, para nos fazer mais determinados a estar perto de Deus, para nos fazer mais firmes e avantes na obediência ao Senhor. É como um grupo que caminhando pela floresta, através de um mato, de repente em busca de ouro, se depara com uma montanha com uma inclinação muito elevada, um declive enorme, mas a esperança de no outro lado da montanha encontrar ouro. Um grupo certamente vai olhar para aquela montanha depois de longas horas de caminhada e dizer, opa, não dá mais, para mim acabou aqui. E alguns vão ver a montanha e vão se sentir o quê? Mais desafiados. Agora que nós vamos mesmo. Não, nós já veio até aqui. Estamos há tantas horas aqui, nós vamos seguir. Qual é o grupo que vai encontrar ouro apenas? O grupo persistente, o grupo que avançou. Irmãos, nós estamos em uma caminhada, não em busca de ouro, nós estamos em uma caminhada cujo alvo e finalidade é muito melhor do que ouro, é ser transformados e parecidos com Jesus. Nós estamos nessa guerra, lutando contra Satanás, mas nós estamos lutando por Deus, com Deus e para Deus. Mas precisa existir determinação, precisa existir determinada dependência do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o legalismo vai reinar. Uma lista de coisas do que você precisa fazer e prescrever para estar aceitável a Deus. Vai começar uma listinha. Não é isso. Mas a vida cristã, embora sim tenha muitas coisas que seja esperado daquele que se diz cristão, para ele ser e fazer, a vida cristã é uma caminhada na dependência de Deus, onde alegremente eu vou entender que eu fui salvo para viver o caminho do Senhor.
quando nós olhamos para a nossa realidade, quando você olha para a sua realidade, nós já vamos concluir. Qual que tem sido a sua atitude quando as lutas se intensificam? Qual que tem sido? Você tem tido uma tendência natural de se fechar, se isolar, se distanciar, de começar a carregar o fardo enorme e pesado, meio sozinho? É isso? Essa não é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Satanás. Todo crente que, enfrentando muitas lutas, se distancia, rapidamente vai começar a existir o pensamento de indiferença. Ninguém liga para mim. Todo distanciamento que é plantado, colhe-se indiferença. E toda indiferença se colhe, né, a desconfiança do amor. É interessante nós vermos aqui o afastamento de Paulo dos irmãos, que ele tanto queria ver. E ele diz, esse afastamento não é algo pessoal meu, não sou eu que estou causando. Satanás está me impedindo. Mas nós vamos ver no capítulo 3 que Paulo ele diz, não pude mais suportar. Então eu enviei Timóteo, para encorajar os irmãos e para me trazer notícia de como vocês estão. Então as lutas na vida do apóstolo Paulo, ele o fez mais determinado e dependente de Deus, para continuar buscando a comunhão com os irmãos. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que possamos entender que nós estamos aqui vivendo uma batalha espiritual. Nós não temos, vários irmãos parabenizando e agradecendo, está caminhando para 9 anos aqui com os irmãos, já 8 aniversários aqui. E tem sido um tempo de encorajamento gigante para mim. Mas eu sei que tem sido também momentos onde eu tenho decepcionado um bocado. Porque é natural que isso aconteça. Todos nós nutrimos, olha a aula da EBD, expectativas, desejos. Então, eu não sou tolo o suficiente de achar que só tem acertado. Claro que não. Espero que tenha existido mais acerto do que erros. Até porque o dia que existir mais erros, por favor, não permita que continue. Não pode, mais erros do que acerto não dá. Mas assim, nada disso deve nos fazer desanimar. Nada disso deve nos fazer nos afastar. Pelo contrário, precisamos estar mais determinados e entender que juntos nós estamos em uma batalha espiritual, mas existe um inimigo. Existe um verdadeiro inimigo. E aqui ele emplacou barreiras e perseguição fortemente ao apóstolo Paulo. Mas nós não vemos esse homem desconfiado dos irmãos Tessalônica e nem desanimados. Irmãos, estou repensando a minha ida diante de tantas provações. Pelo contrário, quando ele entendeu que ele não seria capaz de naquele momento ir, ele envia Timóteo, para que o encorajamento e a comunhão pudesse continuar acontecendo. Então que possamos, irmãos, determinados, seguirmos juntos, servindo ao Senhor, e juntos, encorajando uns aos outros. E que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que você tenha uma boa semana. Então nessa semana, já saiba, eu vou mandar mais uma vez, irmãos, eu espero você na quarta-feira. O guia de estudo está aí no grupo. Vamos juntos. Você pode vir? Você pode vir no domingo? Vem às 17 horas. Eu vou continuar incentivando e fazendo. E espero que também faça. E vamos juntos servir ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós agradecemos por tudo e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos capacitar
abrir os nossos olhos, nos fazer perceber a realidade espiritual a qual nós vivemos e entender que toda apatia, todo desânimo, todo impedimento para que verdadeiramente estejamos perto do Senhor pela palavra, pela oração, pela comunhão do corpo reunido, todo impedimento, ele é fruto de uma ação de Satanás. Seja usando a nossa própria cobiça, seja usando as falhas do nosso próprio coração, ou sendo uma ação externa a nós, mas que também visa nos impedir a aproximação, a comunhão, a edificação. Nos ajude, ó Deus, a entender isso, e entendendo isso, ser fortalecidos pelo Senhor. Ser encorajados porque, na verdade, embora exista sim o inimigo, a Tua palavra nos diz que mais poderoso é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nos ajude a olhar para o sacrifício de Cristo na cruz e saber que ali nós temos a nossa vitória garantida. Nos ajude a, enquanto caminhamos nesta caminhada contigo, a vida cristã, nos ajude a sermos operosos, a sermos determinados e na dependência do Senhor, avançar um passo após o outro, um dia após o outro. Nos abençoe, nos fortaleça, nos dê uma semana em Tua presença. Eu oro agradecido no nome de Jesus.